Gattaca nos apresenta um futuro distópico, uma sociedade que não aceita defeitos genéticos e, portanto, naturaliza a discriminação com o respaldo da ciência. O filme argumenta que a ideologia da determinação genética objetifica os seres humanos em recursos e não em indivíduos. Na trama, acompanhamos Vincent Freeman, um homem que nasceu de causas naturais, algo totalmente desaconselhável naquela época, pois deixando as características do filho ao acaso, certifica-se de que ele será imperfeito, e mais, atribui aos pais uma parcela significativa de culpa nisso, afinal, poderiam ter evitado. Vincent, como uma criança portadora de defeitos genéticos, estava fadado a ter uma vida repleta de dificuldades e que acabaria aproximadamente aos 30 anos. Como se não fosse o bastante sofrer com aspectos da sua fisiologia, ele ainda precisa lidar com os julgamentos alheios, visto que para grande parte da população, Vincent era um inválido. Nesse mundo, as pessoas são criadas em laboratório e consideradas geneticamente perfeitas, por terem um DNA manipulado para apresentarem maior saúde, vigor, longevidade, força e todos os demais atributos vantajosos possíveis, ao passo que problemas hereditários, por exemplo, desaparecem. Os pais de Vincent tinham uma mentalidade diferente dos seus semelhantes. Como toda sociedade produz cidadãos que divergem do que é padrão, eles não queriam determinar o futuro de uma outra pessoa, condená-la a ser algo sem o seu próprio consentimento, embora fossem ser os responsáveis por este indivíduo em sua maior parte da vida, e mesmo que teoricamente o poupassem de ter problemas relacionados à visão ou de coração, por exemplo. Mas ao se depararem com as implicações sociais de sua escolha, muitas escolas não aceitavam o garoto porque não queriam se responsabilizar por um sujeito diferente. Os pais se assumiram como frutos do seu tempo e foram levados a crer que haviam cometido um erro, e como um modo de compensar, decidiram ter outro filho, mas dessa vez seguindo as convenções impostas como corretas. Assim nasceu Anthem, irmão mais novo de Vincent e o seu maior rival. Todos veem Vincent como um inválido, um anormal, até seus pais, que o tentam desencorajá-lo de seguir o seu sonho de ser um astronauta, algo praticamente impossível nas condições do personagem. Mas os genes defeituosos dele não foram capazes de fazê-lo desistir, e muito menos as palavras desmotivacionais que eram sempre direcionadas a ele. O personagem estava tão empenhado em conseguir chegar à Lua que não se importava em ter que ir contra as leis e fazer diversos sacrifícios para tal. Assim, vemos Vincent se passar por um outro indivíduo chamado Jerome, que ironicamente pedia para ser chamado de Eugene. Este, criado geneticamente adequado para apresentar as capacidades necessárias para ser astronauta. O curioso é que Jerome, um ser humano perfeito, havia ficado paraplégico após um acidente, o que freou várias de suas potencialidades, e mesmo no passado, embora com tudo plenamente a seu favor para se tornar bem-sucedido, não conseguiu ficar em primeiro colocado numa prova de natação. E para um sujeito como ele, o segundo lugar não era satisfatório. A derrota de Jerome destaca como a água e ignora o fato do personagem ser um válido, sugerindo que a natureza está fora do controle humano e sempre ganha. Faz tempo que a manipulação do DNA gera certo alvoroço com determinados grupos e proporciona debates interessantes acerca da ética e até quando ela será mantida em detrimento do avanço tecnológico e humano. Mesmo que a utilização de células-tronco e a clonagem, por exemplo, possam servir para auxiliar a humanidade em vários aspectos, estes ainda são elementos que causam dúvida e resistência, porque tudo que é novo, para os leigos, é perigoso. Os avanços na área sempre são questionados como se todas as soluções encontradas pelo homem tivessem caído do céu, e não fossem fruto de experiências e testes. Ainda existe a preocupação com a suposta perda de identidade, porque mexer na nossa estrutura seria redefinir o conceito de ser humano. Mas esquecem que estamos em constante mudança, mesmo sem a interferência da ciência. Manipulação genética, portanto, seria controlar algo que está na natureza desde o início dos tempos, a evolução. Ao invés de deixá-la seguir seu curso natural, que normalmente demora centenas de anos para mostrar notáveis diferenças, o homem poderia ter nas mãos a capacidade de se tornar superior e melhor do que ontem. Contudo, como tudo que parece uma boa ideia, todos serem geneticamente perfeitos provavelmente apresentaria implicações negativas a longo prazo, como o fim da diversidade. Inevitavelmente, sem variação genética, estaríamos todos fadados a um mesmo destino catastrófico, se esse fosse o caso. E considerando que essencialmente o ser humano não é uma criatura perfeita, eliminar todas as características que impedem um homem de errar destruiria o que determinamos como humano, porque talvez perderíamos a sensibilidade do sentir. Isso nos leva a pensar: então a anestesia deveria ser proibida, visto que rouba a nossa sensação de sofrimento e de dor, e portanto de empatia? Mas isso seria se focar em resultados que possivelmente não seriam os únicos, e talvez irrelevantes.
Se a ciência e suas descobertas reestruturam a sociedade e nossas interações, após essas aplicações, discussões a respeito ainda ocorreriam, mas sem gerar frutos, pois já estaríamos habituados com a nova realidade. Isso não significa que não poderíamos rejeitá-la. Gattaca é exatamente sobre isso, mas certamente sairíamos em desvantagem porque tudo estaria contra nós. Dessa forma, como é possível perceber, uma das grandes questões que Gattaca busca levantar é a noção de que nossos genes determinam nosso comportamento em certo nível e definem o limite de nossas capacidades. Com base nisso, criou-se uma sociedade inteira de pessoas que foram levadas a acreditar que só seriam felizes se fizessem aquilo que literalmente nasceram para fazer, porque a vocação foi praticamente determinada no DNA, e fugir dela seria um atestado de fracasso, como se tudo o que se precisasse saber sobre você mesmo estivesse e viesse de dentro de si. Mas as ações tanto de Vincent quanto de Jerome provam que qualquer pessoa pode contrariar seu destino e ir em busca do que realmente almeja. Nenhum gene pode te impedir de ser algo além. É lógico que ter toda uma pressão de indivíduos que você nem ao menos conhece e que porventura despreza é assustador. Não importa se você é feliz correndo atrás daquilo que deseja. Enquanto existirem pessoas esperando algo de você ou te cobrando para serem o que elas querem, você nunca será completamente aceito. Ao mesmo tempo, essa cobrança indevida pode te impulsionar a se transformar em algo que você nunca imaginou ser ou que sempre sonhou e te dar forças para trilhar um caminho árduo, mas recompensador. Por isso é praticamente certo que o comportamento, a personalidade e a identidade do indivíduo não dependem só da constituição genética, mas do ambiente externo também. Por natureza, nossa espécie é curiosa, e a constante busca pela verdade por trás do desconhecido gera um sentimento recompensador de descoberta, que continua a alimentar a nossa curiosidade num ciclo eterno. Mas ao passo que esta é uma das nossas maiores qualidades, na ficção também parece ser nossa potencial ruína. O próprio Gattaca, por exemplo, expõe como as descobertas científicas que possibilitaram a manipulação genética reestruturaram toda a sociedade, mas ao invés de se focar nas vantagens que existiriam em um cenário como este, vemos uma possível aplicação que, não por acaso, é considerada ruim. Portanto, sugere-se uma discussão a respeito de até onde é válido prosseguir com o conhecimento do DNA e se devemos realmente aplicá-lo, visto que todo o processo biológico para mapear a informação genética, por si só, não prevê causas externas ou até mesmo internas que potencialmente irão provocar mudanças. Além do mais, o roteiro exibe um receio que é bastante comum entre os que rejeitam a engenharia genética, alegando que sempre haverá alguém para ultrapassar os limites do correto para explorar caminhos sagrados, delicados ou intocáveis. Normalmente, tendemos a tolerar mais a utilização da manipulação genética para eliminar características desfavoráveis, como a miopia, porque não soa antiético. Parece apenas o conserto de algo que, primordialmente, não deveria apresentar defeitos. Essa noção é a chamada eugenia negativa. Por outro lado, existe mais resistência quanto a aceitar modificações de eugenia positiva, que é quando o objetivo, por exemplo, é o aumento da inteligência ou a escolha de atributos físicos tidos como socialmente vantajosos, pois uma das justificativas, que inclusive é exposta em Gattaca, é que nem todos gostariam de utilizar essa técnica, e dessa forma seriam discriminados. Ou seja, a manipulação genética em seres humanos é bem vista quando se trata de eliminar defeitos genéticos, pois esse processo deve ser supostamente usado para reparar problemas de saúde, não para modificações estéticas ou intelectuais. Em contrapartida, o filme não deixa de exibir que a sociedade vista, por mais injusta e impositiva que possa ser, ainda é responsável. Provavelmente não devido a um sentimento de compaixão, mas escolher os mais aptos para trabalhos específicos, por exemplo, trata-se de uma questão de sensatez. Existe um motivo para as pessoas com problemas cardíacos não serem as primeiras selecionadas para missões espaciais. Claro que o desejo pelo sucesso do trabalho fala mais alto e estimula a procura por indivíduos capacitados, mas profissionalmente falando, ninguém quer se responsabilizar por prejudicar uma vida, principalmente quando isso poderia ter sido evitado, analisando o histórico do sujeito e prezando por sua segurança. Nesse sentido, Gattaca sugere os cuidados éticos que devemos ter perante a evolução científica, mas, sobretudo, não deixa de expor que o espírito humano ainda pode triunfar perante situações como esta, de aparente desvantagem, visto que ser mais apto ou não para desempenhar certo cargo tem a ver com seu esforço, interesse e dedicação, não apenas com sua genética. E a maior prova disso, além de Vincent vencendo as corridas de natação com seu irmão válido, é a cena onde Jerome sobe as escadas com o formato de DNA. Este ato significa que sua determinação interior sobrepõe suas limitações físicas. Ou seja, nem sempre a predisposição genética está certa. Próximo ao final do filme,
Jerome entende isso. Por isso ele estava verdadeiramente torcendo para que Vincent se tornasse um homem livre, pois era assim que ele queria se sentir, mas nunca poderia. Não porque estava paraplégico, mas porque sua vida foi definida antes mesmo de nascer. Seus caminhos já haviam sido trilhados. Ele nunca esteve liberto, nem mesmo no meio da água. Vincent, por outro lado, podia escolher qualquer rumo para seguir. Sua vida era realmente uma tela em branco, pronta para ser pintada. Dessa forma, a única maneira de partilhar do mesmo sonho de Vincent era entregar a ele uma mecha de cabelo sua, para que esta o acompanhasse em sua trajetória para a Lua. As corridas de natação entre Vincent e Anthem significam um embate indireto entre natureza e o artificial. Anthem é o exemplo do bem que a engenharia genética pode proporcionar à sociedade, uma vez que as potenciais deficiências físicas do personagem foram removidas. Em contrapartida, devido ao seu status, Anthem sempre acreditou que teria uma vida de sucesso fácil, o que é relativamente verdade. Porém, justamente por causa da sua condição favorecida, ele deixa de lado a determinação e o empenho. E o longa argumenta, através de Vincent, que a própria natureza humana te instiga a se esforçar para conquistar seus objetivos. Logo, ignorar os meios para alcançá-los é negar seus atributos mais essenciais. O simbolismo da água ainda se torna mais forte, pois Vincent, sabendo que era fisicamente inferior em todos os aspectos, tinha ciência de que não poderia almejar a vitória sem aceitar sua realidade. Portanto, ao entender que era uma pessoa completamente normal, mesmo fora dos padrões da época, percebe que a natureza poderia ser uma grande aliada. Desse modo, para de pensar em poupar suas energias e simplesmente acredita que é capaz. Assim, consegue se despir das suas inseguranças e ignorar as expectativas da sociedade. É como se por causa da dificuldade de se conseguir vencer um oponente muito melhor, devido a atributos compartilhados pelo coletivo, o sujeito criasse a individualidade, que o impede de vez de ser controlado pelo social. Logo, nota-se a mensagem mais profunda do filme. Devemos buscar sempre ultrapassar os limites que são impostos a nós. O destino só passa a existir quando decidimos criá-lo. Assim, a análise do genoma pode até conceder o potencial do indivíduo, mas não define absolutamente nada. Características importantes como o meio onde a pessoa está inserida, a mentalidade que desenvolve enquanto cresce, a sua força de vontade e as circunstâncias do momento são fundamentais para o desenvolvimento da identidade e das capacidades do sujeito. Anthem realmente era geneticamente superior a Vincent em tudo, menos no essencial, na vontade de superar os próprios limites. Por isso, no final, Vincent, não satisfeito em romper suas próprias barreiras, atravessa a atmosfera para alcançar seu lugar de direito ao Sol, quer dizer, na Lua. Sabendo que cada átomo do seu corpo, um dia, foi uma estrela, ele